Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel Consani e este é o Retalks by Reframe, o seu podcast sobre processos de aprendizagem corporativa. Se você trabalha com treinamento e desenvolvimento, tem interesse na forma como as pessoas aprendem e quer saber o que as empresas podem fazer para, de fato, levar o capital humano para o próximo nível, esse é o seu espaço, sinta-se em casa. Quero deixar o convite já para você seguir a Reframe no LinkedIn, seguir o Renato Gangoni, o CEO da Reframe, também no LinkedIn, e para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify. Se você estiver ouvindo ou assistindo a gente no YouTube, também seja muito bem-vindo e fique à vontade para se inscrever no canal, dar aquela curtida, você já sabe todo o ritual. O tema do episódio de hoje, a gente vai falar se é possível vincular KPIs de treinamento diretamente com os resultados do negócio. Aliás, a gente não vai responder se sim ou se não. A gente está afirmando, é possível. O lance é, como é que a gente faz isso? E quem vai guiar a gente por essa jornada é o Renato Gangoni, CEO da Reframe, a quem eu já agradeço pela participação. Tudo bem aí, Renatão? Tudo bom, Dani? Obrigado por mais um episódio. Vamos falar sobre esse assunto que é muito importante, né, e cada vez mais latente para todo o mercado de treinamento e desenvolvimento, né? Show de bola. Eu acho que a gente, por anos, falou de ROI, de T&D e tudo mais, e agora a gente está num outro estágio, obviamente. Aliás, para falar claramente, a gente está muito na jornada do Learning Analytics, que a gente nos últimos episódios já apresentou. O Learning Analytics é a metodologia da Reframe, é a forma como a Reframe trabalha treinamento e desenvolvimento. A gente já passou pela etapa 1 lá, estabelecendo correlações, já falamos da etapa 2, análises individualizadas, falamos da terceira etapa, ações instrucionais otimizadas, e agora a gente chega, digamos assim, na quarta etapa, onde a gente vai monitorar os resultados, acompanhar tudo aquilo que foi construído, que foi feito ao longo dessa jornada. E aí, quando a gente fala dessa quarta etapa do monitoramento dos resultados, a gente precisa dar uma aprofundada para entender do que consiste isso. Porque eu imagino, Renatão, que não é simplesmente ficar olhando um dashboard, os números ali, mexendo ou não mexendo, e simplesmente isso. Quer dizer, acho que tem mais coisa para fazer. Antes da gente entrar na questão do vincular KPI com resultado, queria que você falasse explicasse um pouquinho o que é essa quarta etapa, o que a gente faz quando a gente está falando de fazer acompanhamento dos resultados. Cara, acho que eu vou até um pouco antes a isso, tá? Existe uma dor latente no nosso entendimento, né? Tá. Todas as áreas e todos os departamentos evoluíram em termos de resultado, em termos, né? Começou com BI, inteligência de mercado, né? E aí você tem um monte os analytics que vieram, as ferramentas que hoje, né, a gente tem disponível no mercado para a gente fazer essas análises, etc. Chegou a hora de T&D evoluir também, né? Para isso, né? Então, para mim, isso é um caminho que é inevitável. A gente vai passar por isso. Cada vez mais a gente conversa com empresas que têm uma demanda de provar ou saber, né, se o treinamento foi eficaz ou não. E a gente vê empresas fazendo os modelos antigos, né, quantidade de turma, quantidade blá, 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 blá. E essa coisa cai por terra, porque quando tu entra para um C-Level, quando tu entra para uma diretoria, eles não estão preocupados, honestamente, nesses números. Esses números, agências reguladoras, NRs, etc., isso serve. Vocês vão ter que ter os números básicos de treinamento. Sim, isso não vai ser acontecer, mas eles são os números básicos, não são os números estratégicos. Quando tu fala de ROI, eu tenho uma história de ROI muito engraçada, que eu fiz eu participei de um webinar aqui nos Estados Unidos, e foi uma pesquisa de um doutor, um PhD, né, uma pesquisa de doutorado dessa pessoa, do Dr. Lee, de 7 anos com CFO sobre ROI
de treinamento, ou seja, qual é, na perspectiva do CFO, o que ele entende do ROI de treinamento. E assim, resumidamente, ele fala assim, eu não entendo nada, eu não olho para isso. Eu não quero saber o retorno do investimento, primeiro porque eu não acredito na planilha que tu está me mandando. Tá. Isso foi uma resposta de 100%. Então, assim, a gente tem cálculos maravilhosos de ROI de muito tempo atrás, de modelos matemáticos de muito tempo atrás, mas hoje em dia, né, numa pesquisa, acho que com 100 ou 200 né, CFOs do mercado americano, eles falam assim, eu quero entender o que o treinamento agrega valor ao negócio. Eu não quero saber o dinheiro que o treinamento está devolvendo para o negócio. Eu quero entender qual é o valor agregado do treinamento. Então, Perfeito. Muda um pouco. Né? As análises que eles fazem em termos de investimento, que é uma outra coisa que é surpresa, né? Que assim, a primeira coisa a cortar é treinamento. É mentira. Né? Na visão do CFO, mentira, até porque na maioria dos CFOs eles nem olham essa linha. Não chega essa linha para ele. Quem está cortando é embaixo, não é o CFO. Né? Esse é assunto para outro episódio. Tá? Claro. Como é que a gente vincula? Mas assim, isso direciona a nossa análise. Eu estou querendo achar o valor agregado do treinamento no negócio. Ok? Isso direciona tudo que a gente vai falar a partir de agora. Então, eu quero saber qual é o impacto que treinamento está gerando para o negócio. Como é que você mede o impacto e a performance do seu negócio? São com KPI. Perfeito. Key Performance Indicator. Então, vamos lá. Né? São os indicadores de performance que você tem. Se você mede o sucesso da sua empresa com seus KPIs ou OKR, agora, né? Assim, mas você está falando que você tem os indicadores que você está dizendo que o seu negócio está indo bem ou indo mal, ou está alinhado ou não com a estratégia. Treinamento tem que seguir esses indicadores para entender se eu estou impactando a performance da empresa ou não. Ponto. E é por isso que a gente vem desde lá de trás falando o seguinte, eu vou fazer o link entre indicador com treinamento. Vou pegar indicador, né, só lembrando o modelo, pego o indicador, desço em processo, quebro isso em tarefa, quebro isso em skill, né? E skill eu quebro isso, eu vinculo isso aos treinamentos, ao portfólio de treinamento que a gente tem. Então a gente faz essas correlações todas. Lindo. Então, este é o modelo que eu falo para você. É viável você vincular e entender qual é o resultado de treinamento. Qual é a dificuldade? Antecipando a sua pergunta, Dani, você. Qual é a dificuldade de implementar esse modelo? Isso. Né? Que é fácil. A grande dificuldade é você isolar treinamento de todos os outros fatores que influenciam os indicadores de performance. Esse, para mim, é o grande trabalho, é a grande barreira que a gente tem, né, em falando de avaliação. Então, como é que a gente faz isso? O grupo controle, para mim, é a ferramenta mais eficiente de você isolar essas coisas. Mas o grupo controle, ele tem que ser feito na mesma região, no mesmo momento, né, com os mesmos cenários. Que aí você isola o treinamento da variação de mercado. Sazonalidade. Então, vamos supor, sazonalidade. Outro dia eu estava discutindo, para tu ver o nível que vai isso aí, outro dia a gente estava discutindo numa empresa grande que não é varejo, tá? De sorvete, que o clima influencia, né, a demanda que você tem na loja. Mas se tu tá com muito calor, teoricamente tu vende mais sorvete. Mas nessa empresa, em São Paulo, os níveis de venda
variam com a quantidade de chuva de São Paulo. Uau! Entendeu? Então, assim, eles começaram a perceber que ao chover muito, você cai o nível de venda. E aí, provavelmente, isso dá porque o fluxo de gente em shopping diminui, tu não sai de casa, bebê, então tu tem menos passante, aquela confusão toda. Né? O cara deixa de ir na loja para resolver. Então, assim, tem N fatores, mas eles descobriram que um dos fatores que influenciam, né, a venda é o clima. Ok. Se o clima está influenciando a venda, o meu grupo controle tem que ser no mesmo clima. Porque se um lugar está sol e um lugar está chuva, a variação de venda ela é natural, baseada nesse clima, e aí você não sabe, você perde esse parâmetro de o quanto o treinamento está influenciando aquele processo. Por isso que eu digo assim, grupo controle, mesmo mercado, mesma região, mesma cidade, de preferência, mesmo tudo. Né? Preferência, mesma loja, mesmo shopping, mesmo, né? Se tu for fazer de fato, isola ele integralmente. E aí, você vai olhar para um indicador e vai olhar para os indicadores de performance daquela turma que treinou e daquela turma que não treinou. Se você está no mesmo, eu brinco, né, na mesma CNTP, né? Condição normal de temperatura e pressão. Né? Se você está na mesma CNTP... Literalmente, nesse caso. Literalmente, a variação da turma ela está isolada de toda a influência externa. E aí eu consigo pegar justamente o delta aqui. Se a turma A, que treinou, aumentou ou melhorou um indicador em tantos por cento, ou em tantos pontos, e blá, 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 este delta em relação à turma B, né, é impacto do treinamento. Agora, vamos dar o cenário seguinte. Ó. Minha turma A aumentou 5% em venda, por exemplo. Ok? E minha turma B, que não treinou, também aumentou os 5%. Significa que o seu treinamento não está influenciando o resultado. Então, você, treinamento, não está gerando impacto no negócio. Porque no mesmo grupo controle, eu subi 5%, quem não treinou subiu 5%. Todas as variações que fizeram aumentar os 5% aconteceram para quem treinou e quem não treinou. Então, o treinamento não está influenciando. É uma boa oportunidade para revisar o porquê. Né? Esse é um bom momento para você revisar o porquê. Se você, grupo que treinou, subiu 5%. Se o grupo que não treinou subiu 2%, 3%, que é o 5 menos 2, 3% são relacionados ao treinamento. Concorda? Eu tive uma variação de mercado de quem não treinou de 2%, eu tive uma variação de quem treinou de 5%. Estou tirando o seguinte, 2% foi mercado. Né? 2% aqui foi mercado. 3% é a diferença de quem treinou e quem não treinou. Então, eu relaciono e responsabilizo o treinamento por esses 3%. Tá? Perfeito. Renatão, tem aí voltando na planilha que a gente precisa em algum momento mostrar para o CFO, né? Qual é a melhor forma de apresentar isso? Quer dizer, eu imagino, e aí isso faz parte da cultura organizacional, cada empresa vai ser diferente e tudo mais, mas o dado objetivo nem sempre conta a história completa. Por isso que eu acho tão rico a ideia, ou a pesquisa que você trouxe, por exemplo, a ideia de que o próprio CFO entende que ali existe um valor agregado, tangível e intangível, que o treinamento oferece, que precisa ser considerado, né? E aí, se você me trouxer simplesmente um número ali na planilha, eu nem vou acreditar nisso, porque eu sei que o todo é mais complexo do que isso. Qual é a melhor forma de comunicar isso internamente, chegar na alta liderança, no CFO, e mostrar os impactos diretos e indiretos do treinamento? Você tem
É que aqui a gente está olhando performance, né? Então, assim, o CFO, pela pesquisa, ele olha algumas outras coisas, inclusive de retenção. Se o meu Perfeito. turnover está menor, e etc, etc, etc. Ou se o meu turnover está estabilizado. Tem Certo. algumas outros indicadores que treinamento é influenciador, mas não demandante, né? Então, assim, ele, Certo. ele tem uma certa influência, mas ele não é total controle dele. Então, assim, a conversa, eles fizeram essa pergunta para o doutor, Dr. Nick, né? E ele fala assim, tem que entender o que sua empresa quer ver. Qual é o valor agregado que está na Uhum. estratégia, o que ele está procurando para você entender, para você contar Perfeito. essa história. Né? Esse é um ponto. Agora, se você começa a mostrar que tu fez um grupo controle no mesmo mercado, isso aqui impactou em 3%, né? Você fez um outro trabalho ali, isso aqui impactou em tantos por cento, né? Que isso aqui otimizou o processo tal. Então, eles querem ver, são essas coisas, né? Então, assim, eu não quero saber que 3% me gerou, sei lá, 2 bilhões de reais. Beleza, está gerado, ótimo. Né? Mas ele quer entender, ó, gerei, fiz o processo tal, fiz isso aqui gerou essa economia, fiz o grupo controle. Se você explicar o processo que você está fazendo, como você está chegando naquelas, naquelas definições e o que você vai fazer, né, para frente, né? Então, assim, ó, a gente está implementando esse modelo aqui para frente, a gente vai pegar esse programa aqui, vai fazer rollout, a estimativa e que a gente tem, né, a expectativa que a gente tem de ganho é de tanto, né? A gente tem uma probabilidade de fazer isso. A gente está conversando com uma empresa que abriu de call center, né? Abriu uma ilha nova e a meta dos caras é aumentar o número, era retenção, né? Retenção de cliente. Então, aumentar a retenção em 2%. Beleza, né? Aí a gente tem que isolar um monte de coisa, e etc, etc, etc. Será que a gente vai conseguir dos 2%? Não sei. Né? A gente está no meio do processo, estamos começando no processo ainda. Tá. Né? Mas é uma coisa assim, ó, meu objetivo, você criou uma ilha nova para atender esse cara aqui, e esse cara você tem um aumento de 2%. Agora, a gente acabou de fazer entrevistá-los, inclusive. Tem um monte de coisa que vem junto dos 2%. Otimização de processo, experiência de cliente, blá, que você vai ser tratado, que numa NPS, por exemplo, você pode buscar. Não, tem coisas que você vai trazer, né, em conjunto para tu entrar numa conversa, né, Perfeito. com diretoria, etc. Mas, basicamente, tem tem muita coisa aí. A gente aqui, na nossa conversa, está olhando performance, porque é a nossa Sim, diretriz, né? claro. Mas quando tu senta numa reunião dessa, tu vai se preparar para uma reunião dessa, traz o quali, né? Traz as conversas, entende, né, o impacto que o treinamento mudou, por que mudou, né? Quais foram as ações realizadas, por que você fez aquela ação, como isso está vinculado ao OKR ou os objetivos estratégicos, né, a estratégia da empresa e assim vai. Por que você está levando isso adiante? E assim, você vai vincular aquele, principalmente, aquele indicador da estratégia da empresa, do direcionamento que você tem como estratégia. Né? Acho Perfeito. que é isso, tá? Mas tudo que você está falando exige do profissional de TI&D, quer dizer, de todos os profissionais envolvidos, mas o de TI&D, especialmente, uma capacidade analítica, uma capacidade de entender o contexto, para ir fazer, para conseguir fazer essas análises isoladas e tudo mais, que não é comum, né? É algo que realmente é um outro nível de análise e tudo mais. Como a gente tem muito profissional de TI&D, profissional que está trabalhando com aprendizagem que nos ouve, qual é o caminho para desenvolver esse nível de competência, digamos assim? Tá. Eu vou voltar. Eu vou te responder fazendo uma pergunta. Há quanto tempo você escuta o seguinte: RH tem que ser estratégico. Não. RH
não pode ser suporte. RH tem que ser estratégia. Quase 20 anos, que é o tempo que eu trabalho com conteúdo de RH. Bacana. Como é que você é estratégico sem ter uma análise do negócio? Uhum. Claro, faz sentido. A minha discussão é, se você acredita, se você que trabalha em RH acredita, realmente e genuinamente você acredita que RH, treinamento, precisa ser estratégico, tem um papel estratégico, tem um papel funcional na empresa. Então, a sua rota não tem outro jeito. Você tem que começar a analisar os dados, porque Claro. você entra numa seara de ser estratégico, você tem que ter dado para analisar. Como você se capacita para isso, se desenvolve para isso, assim, você não precisa criar todos os modelos matemáticos para isso acontecer. Você tem que aprender a ler gráfico, né, basicamente. Você tem que ser muito detalhista e analítico em termos de matemática. Eu brinco que sim, eu sempre brinco com as minhas filhas, inclusive. Matemática, os números falam. As relações que, no próximo episódio, a gente vai falar um pouco que é de inteligência artificial. As relações causais e as interferências e as influências de indicadores, você tem que começar a entender nos números para que você consiga entender, assim, se eu fizer isso, é possível que eu tenha esse impacto. Se eu fizer aquilo, é possível que eu não tenha esse impacto. Então você não vai ser na primeira vez que tu vai ler um relatório, mas os números falam. Mas elas não acontecem por acaso, né? Tudo isso tem uma lógica. O lance é entender essa lógica, claro. Essa lógica. Né? Outra coisa, o que é o lucro, o que é a lucratividade. São perfeito. sentidos diferentes. Né? Então, assim, qual é que a lucratividade te fala, o que o lucro te fala? Né? Então, assim, é isso. Então, basicamente, o lucro vai te dar o valor absoluto e a lucratividade te dá o percentual de toda a tua receita que fica, né, na mesa para você. Perfeito. Agora, tu vai pegar o lucro, vai projetar? Não, tu vai pegar a lucratividade e vai projetar baseado numa ação, tu tem uma lucratividade de tanto, se eu mantiver essa lucratividade, eu vou ter, né, o potencial resultado absoluto, o potencial lucro absoluto de XPTO. Então, esses números, eles precisam ser lidos, eles precisam ser analisados, assim como a língua portuguesa, né, os números têm significado, claro. Os indicadores têm seu significado e você tem que ser fiéis a ele. Então, isso aqui significa que lucratividade, o percentual, blá, 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 eu vou levar isso para lá. Né? Mesma coisa de relação treinada, não treinada, relação causal, e assim vai. Assim, pô, não treinei tanto, treinei. Então, se eu treinar, eu aumentar esse KPI aqui, você vai criar um indicador de treinamento especial. Agora, assim, nível de retenção, beleza. Nível de retenção de talento, né? Você vai entender quais são os indicadores que você tem para falar. Eu gosto muito de uma frase que um parceiro meu tem, de inteligência artificial, é o seguinte: se você tem um menor em cima, para tu olhar o todo, é só agregar dado. Então, a partir do momento que você vê o pequeno, tá ótimo. Né? Então, se você vir, né, e visualizar a menor parte do teu, e entender essa menor parte, começa do micro para o macro, não do macro para o micro. Perfeito. Né? Ali é o seu ponto começa de início. Do micro, isso aí, e ali você vai entender essas relações até tu chegar na região toda. Então, assim, quando a gente começa a fazer um trabalho desse, a gente começa pelo ponto menor para depois tu chegar no ponto maior. Eu não quero saber de mercado, eu quero saber da loja. O conjunto de lojas te dá uma região, o conjunto de região te dá uma visão regional, o regional te dá nacional. E aí você vai trabalhando esses níveis para entrar. Então, assim, é isso. Agora, tem um monte de curso aí de análise de dados e tal, mas, assim, para mim, como tudo na vida, treina, olha relatório, tenta entender e criar essas relações entre os indicadores e entre esses números. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim: não, treinei 50% da minha
da minha força que eu deveria treinar. E aí, né? Isso é bom ou isso é ruim? Não sabe? Se eu treinava 20 e passei a treinar 50, tá ótimo. Significa que eu mais que dobrei a quantidade de pessoas que eu treinei, por exemplo. Então, todo o esforço que eu fiz, eu consegui mais de... Percebe a perspectiva? Eu tive um aumento de cento e não sei quantos por cento no crescimento de treinamento. Beleza. Se eu treinava 75 para você treinar 50, significa que eu tenho evasão, tá ruim. Então, assim, é relativo, baseado no que você tem de histórico e olhando, Então, essas histórias você tem que entender. É uma coisa do KPI. KPI era 0,5%, né? A expectativa é que seria 1,5%. Pô, mas sai de 0,5% para 0,75%. A melhor visão que eu tenho para a área de treinamento é assim, o quanto treinamento levou das pessoas que estão fora da expectativa para dentro da expectativa. Essa é uma visão maravilhosa. Assim, essa é uma leitura que eu gosto muito dentro de treinamento. Quanto do último quartil que está fora da expectativa, eu carreguei para dentro, né, da expectativa. Porque esse é o efeito de treinamento. Assim, eu estou carregando esses caras aqui. Aí está o resultado. Aí que tá. Então, assim, a minha meta, quando eu brinco assim, na palestra que a gente dando você entender, qual é a meta de treinamento? Levar 50% do meu público para um nível de esperado de resultado. Beleza. Tá? E aí você vai brincar com isso aí. Então, assim, minha meta não é a meta do cara. A minha meta é quanto da amostra que eu tenho que eu carrego para um determinado nível. Show de bola, Renatão. Obrigado por mais um episódio. Sucesso para você, cara. Obrigado, velho. Tamo junto. É isso aí. Você que está nos ouvindo, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Quero só renovar o convite para você seguir o Renato Gangoni ou mesmo me seguir, Daniel Consani ou a Reframe lá no LinkedIn, porque a gente compartilha conteúdos legais sempre que possível por lá. E aí a gente pode se conectar também, trocar ideias e tudo mais, tá bom? Eu espero mais uma vez que você tenha gostado do episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.